Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. No vídeo anterior, eu falei um pouco de uma crise existencial que eu comecei a ter aos 36 anos, quando eu me percebi me fazendo uma série de perguntas de como seria o meu futuro, como é que eu chegaria à terceira idade tendo o dinheiro suficiente para me garantir uma aposentadoria tranquila. E me percebi diante de uma série de perguntas, de dúvidas, de questionamentos, e percebi também que até aquele presente momento, aos 36 anos, eu nunca tinha me perguntado sobre como seria esse futuro. Nós não somos educados pelas nossas famílias, a grande maioria das pessoas não são educadas pelas famílias para pensar na sua aposentadoria. As nossas escolas também não nos ensinam a pensar na nossa aposentadoria. As universidades também não o fazem. Então a gente leva boa parte da vida vivendo o aqui e agora, meio que de forma inconsequente, como se fôssemos eternos jovens, vivendo a vida, vivendo o momento, aproveitando o dia. E nada contra que se aproveite o dia, que se aproveite o momento, mas é um erro grave abdicar da condição de pensar e construir o futuro que almejamos. E quando devemos fazer isso? Desde sempre? Essa é a resposta. Desde sempre devemos pensar no nosso futuro, desde sempre devemos fazer escolhas e tomar decisões que nos permitam chegar ao futuro que nós desejamos o quanto antes possível. Nesse momento que eu vivi essas questões, que eu vivi essas perguntas diante do espelho, eu pude perceber que tinha cometido um erro grave de planejamento. Na verdade, não tinha feito planejamento algum, mas que ainda não era tarde, que era possível aos 36 anos começar. E aí eu comecei a avaliar, inclusive, questões relacionadas à minha carreira profissional. Ora, eu já disse a vocês, eu sou formado em administração de empresas. Naquele momento eu já tinha feito um MBA em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Me aperfeiçoei ao longo da minha carreira profissional nas áreas de planejamento estratégico. Consegui aos 23 anos, fui estimulado por uma empresa que eu tive contato, que eu tive acesso e que eu pensei, sonhei um dia em trabalhar, mas o meu líder na época me fez uma oferta no sentido de que, ao invés de esperar, ele não tinha nenhum interesse em me contratar como CLT, ele me estimulou a abrir uma empresa e ser prestador de serviço. Então, aos 23 anos, eu era dono de uma empresa de consultoria e prestei serviços a essa empresa por mais de 19 anos como consultor, e tive a oportunidade também de ter uma trajetória de consultoria junto a outras empresas, acumulando conhecimento, acumulando experiências, trabalhando em diversos estados, inclusive no exterior. E não me arrependi em momento algum dessa escolha de não ter tido carteira assinada, aos 23 anos, ter feito a opção de ter construído essa empresa de consultoria e ter focado em, ao invés de ser CLT, ser uma pessoa jurídica, de ser um prestador de serviço. Muitas pessoas têm medo de fazer essa opção, preferem, não, vou ter o garantido, estou aqui com o contrato, vou ter meu FGTS, vou ter minhas férias, meu 13º. Só que a vida me ensinou que, sendo prestador de serviço, sendo consultor, eu tinha uma possibilidade de ter um ganho financeiro, um retorno financeiro muito maior do que se eu fosse funcionário de carteira assinada. Portanto, essa foi uma decisão aos 23 anos que eu não me arrependi de forma alguma. Foi uma decisão que me permitiu dar voos mais altos no meu desenvolvimento profissional e financeiro.
Mas eu falava da minha carreira e nessa minha trajetória profissional, eu me percebi como sendo já um profissional maduro aos 36 anos, óbvio que ainda com muito por aprender, mas eu já tinha aprendido a elaborar projetos, fazer avaliação de empresas, construir planejamentos financeiros, executar em diversos tipos de empreendimentos na área de saúde, na área de educação, na área de cooperativismo, enfim, tinha uma vasta experiência no campo empresarial enquanto consultor, acompanhava disciplinadamente o fluxo de caixa de diversos negócios, de diversas empresas e ajudava as empresas para quem eu prestava serviço a ganhar dinheiro e se desenvolverem e terem uma maior perspectiva de lucratividade. E eu percebi que todo esse conhecimento que eu já tinha, que eu dominava, eu não estava fazendo nada disso na minha vida pessoal. Então isso foi vamos dizer assim, um duro golpe, né? Quer dizer, eu aprendi a desenvolver uma série de técnicas, usar uma série de ferramentas do ponto de vista de desenvolvimento de negócios e empresarial, e muitas dessas técnicas eu poderia estar utilizando na minha própria vida e eu não estava fazendo isso. Essa constatação foi um grande choque, como eu falei, e eu percebi a quantidade de tempo que eu havia desperdiçado ao longo dessa jornada profissional. Diante de mim mesmo, me perguntei: ainda é possível virar mesa? É possível virar o jogo? Ainda tenho tempo para reagir ou já é tarde demais? E acho que essa pergunta que eu me fiz naquele momento é uma pergunta que eu aconselho a todos fazerem também. Ainda dá tempo? E a minha resposta foi: sim, é possível virar o jogo, ainda é tempo de transformar a minha vida e de conseguir realizar os meus sonhos. Portanto, pense nisso. Até a próxima.